Pedro 2, 21. Deixa 1 Pedro marcado. Nós vamos ler esse texto primeiro, mas eu quero que você já deixe o próximo texto na agulha aí, no gatilho. Efésios 4, 13. Efésios 4, 13. Amém? Todos acharam? Vamos ler. 1 Pedro 2, 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Efésios 4, 13. Diz assim, vamos ler o 12 também. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Eu quero, pelo Espírito, pela graça que o Senhor me concede, falar a respeito de Jesus como nosso referencial de vida. Jesus como nosso modelo, como nosso padrão. E eu já quero começar perguntando para você refletir. Quais são os seus referenciais de vida? Se você tivesse a oportunidade de escolher alguém na vida para seguir os seus passos, quem seria? Seja sincero com você mesmo, não precisa responder. Que tipo de pessoa você escolheria para dar rumo à sua história? Quem você tem escolhido para influenciar as suas escolhas? Você sabe que nós somos o resultado do meio que vivemos. E nós fazemos escolhas diariamente. E essas escolhas afetam a nossa vida. Amém? As decisões que fazemos diariamente afetam o nosso futuro, afetam a nossa vida. Mas que pessoa que você tem escolhido como padrão de vida que você quer seguir? Ah, pastor, eu não quero seguir ninguém, eu faço as minhas próprias escolhas. Irmão, você está enganado. Você faz as suas escolhas baseado em algo. Baseado em princípios, em valores, em características. Ou você faz baseado nos, de repente, artistas globais. Ou você faz baseado em alguém que você admira, que está ao seu lado, na sua família, no seu pai, na sua mãe. Mas nós somos influenciados o tempo todo. Agora, quem temos escolhido para nos influenciar? Isso é muito importante. Nós, como cristãos, como igreja, é importante dizer isso. Jesus é o nosso referencial. E a Bíblia deixa muito claro, nesses dois textos, que a vontade do Pai, a vontade de Deus para nós, é que sejamos iguais a Cristo. É que cheguemos à unidade, à medida da estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Diga, Jesus. Jesus é o varão perfeito. Ele é um modelo que nós devemos seguir. Agora, falar de Jesus é um privilégio. Agora, viver como Jesus é um desafio. Falar dele, estar aqui falando de Cristo, para mim é um dos maiores privilégios que eu já tive. Agora, viver como ele realmente é um desafio. Por quê? Por que é desafiador viver como Cristo? Por quê? Porque Cristo não pecou. Porque Cristo foi irrepreensível em todos os seus caminhos. Um homem íntegro. Da sua boca não saía palavra torpe. Era um homem que não era egoísta. É um homem que suportou as adversidades, as tribulações, a humilhação. É um homem que amou incondicionalmente. É um homem que não agiu da mesma forma quando agiam com ele, com injustiça. Ele era justo o tempo todo. E mesmo quando ele era injustiçado, ele abria mão do direito, muitas vezes, por amor. Esse é o Cristo que viveu de forma irrepreensível e íntegra,
a ponto de olharem para ele. Pôncio Pilatos olhou para ele, nós falamos isso no estudo hoje, acho que foi a Sônia que falou, que leu uma carta de Pôncio Pilatos que diz que, e a Bíblia diz, que não achava nele falta alguma para o condenar. Era uma pessoa irrepreensível. Sabe quando você olha para alguém e fala assim, meu Deus, não tem nada que eu olho nessa pessoa que me dá o motivo, o direito de repreendê-la. Jesus era esse modelo, esse padrão, e amava incondicionalmente, a ponto de dar a sua própria vida por nós. Detalhe, irmãos, eu não merecia, você também não. Mas mesmo assim, pelo amor, ele entregou a sua vida. Foi obediente, submisso, até a morte. Viveu a vontade do Pai o tempo todo. Esse é o Cristo, esse é o padrão para nós. A obediência de Cristo foi a causa. Anota esse texto para você ler em casa. Isaías 53, 2 a 5. Eu não vou ler agora. Tem mais alguns textos para nós lermos? Então nós vamos tomar muito tempo. Mas a obediência de Cristo foi a causa da reconciliação entre Deus e os homens. Jesus veio para estabelecer o padrão de Deus aos homens em meio ao mundo perverso e pecaminoso. Sabe quando você olha para a humanidade e fala, não tem jeito mais, está todo mundo perdido, não tem mais o que fazer? Jesus veio reconciliar, fazer a ligação novamente entre nós e Deus, e ele veio ser o padrão, o modelo a ser seguido, para que a humanidade fosse transformada. Amém? Vocês creem nisso? Amém. A igreja está quieta? Jesus é o padrão. Abre comigo em Romanos 8, 29. Olha aí mais um texto. Todos acharam? Digam amém. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto está dizendo o seguinte, que Deus Pai deseja que eu e você sejamos iguaizinhos ao Senhor Jesus. Agora, irmão, você crê e você deseja ser igual a Cristo? Levante sua mão. Você entende que Ele é o padrão a ser seguido? Amém? Mas nós aceitamos isso, nós cremos, nós queremos, mas nós temos dificuldade. Por quê? Primeira delas, se não conhecermos a Cristo, quem Ele era, a sua pessoa, a sua identidade, como Ele andou, como que nós seremos iguais? E aí nós queremos ser iguais a alguém, mas nós não queremos gastar tempo com um relacionamento com Ele. Fica difícil. Fica difícil nós, porque você consegue ser igual a uma pessoa que você não conhece? Tem como? Não tem. Então nós precisamos gastar tempo nos relacionando com Ele. Se você entende pela palavra, porque você crê que Cristo é o padrão para a sua vida, é o padrão de Deus, você precisa buscá-lo, conhecê-lo, se relacionar com Ele, ser íntimo dEle, para que você possa conhecer as suas características, e para que o poder de Deus e a vida que está em Cristo, e na sua palavra, possa te influenciar a viver como Ele. Efésios 5:1, vai para frente aí, diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Agora, irmão, até que ponto somos imitadores de Cristo? O que Ele faria em nosso lugar, quando estamos diante das circunstâncias, das situações? Diante das ofensas, das calúnias, diante dos desejos, das tentações, até que ponto nós somos imitadores dele? Até que ponto temos seguido os seus passos? Sabe, olha a pergunta, se a nossa vida fosse colocada como modelo para as pessoas,
Se você fosse o padrão para a sociedade, que tipo de sociedade nós teríamos? Se fôssemos o padrão, será que teríamos uma sociedade de repente egoísta? De repente individualista, que é o mesmo? Amante do dinheiro e dos prazeres? Acomodada com a injustiça e com o pecado? Uma sociedade voltada para o consumo, porque hoje a sociedade está voltada para o consumo, em ter. Isso tem influenciado muitas igrejas. As pessoas têm ido para a igreja com o intuito de ser abençoado para ter, e não ser transformado para ser. Que tipo de sociedade teríamos? Olha, o que fazemos fala tão alto, que as pessoas não podem ouvir o que falamos. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que estar aqui pregando todo domingo para você não influencia, não fala mais alto do que vocês me verem na rua no dia a dia e no meu testemunho de vida diário. O que eu faço fala muito mais alto do que eu falo. Falar é fácil, difícil é viver. Irmão, falar que é filho é fácil, difícil é viver como filho. Nós temos falado de favor de Deus, amém? Quem lembra da ministração Senta, Anda e Permanece, que eu ministrei aqui? Falei de quem nós somos em Cristo, o que temos nele. Eu falei da nossa identidade, falei do poder dos indicativos na nossa vida, que todas as vezes Deus revela quem nós somos primeiramente, para depois exigir de nós algo. E isso nos torna ainda mais indesculpáveis diante das circunstâncias. Porque você poderia diante de Deus falar: Senhor, eu sou um pecador que estou em busca do aperfeiçoamento. Aí Jesus fala para você: não, eu já venci o pecado, te coloquei numa posição de filho. Você já venceu, você tem que viver como filho, e não mais como pecador. Irmão, é graça, mas é uma situação mais difícil. Por quê? Porque agora o seu padrão de vida e o seu viver não é mais o que você vivia. Os valores e os princípios que você tinha antigamente não devem fazer parte mais da sua vida. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos. A Bíblia diz que Ele nos predestinou, nos chamou e nos, justificou. E que nós somos justos e santos, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então agora, diante desse Cristo que é o nosso padrão, e que na cruz Ele já consumou a obra, e disse: você é tudo aquilo que eu sonhei, viva como tal. Faça as escolhas certas, porque agora você não é mais o pecador, você não é mais o velho homem, você é nova criatura, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Que agora você tem que viver em novidade de vida, e as pessoas entendem que Cristo é o padrão, e estão buscando isso, e diariamente, e todo o tempo, dão justificativas de que não conseguem chegar, porque são pecadoras. Está errado, porque primeiro, pela fé, você tem que declarar quem você é. Agora, irmão, se o teu problema é com a bebida, eu tenho problema com a bebida, eu não consigo deixar a bebida. Esse é o teu problema. Qual, pastor? De dizer que tem problema com a bebida e não consegue deixar. Porque em Cristo você já venceu isso. Se você começasse a usar a sua boca para declarar o contrário, por exemplo, eu já venci a bebida porque eu sou em Cristo. Você já teria deixado a bebida há muito tempo. Você já teria deixado o cigarro há muito tempo. Você já teria deixado a ira há muito tempo. Você já teria vencido as suas emoções instáveis há muito tempo.
Por quê? Porque Cristo venceu no nosso lugar. E quem está em Cristo é mais? Nós somos mais que vencedores nele. Quando eu olho para um filho de Deus, filho de Deus é aquele que creu com o coração e confessou com a boca, amém? Quando eu olho para ele, tendo atitudes de um ímpio, daqueles que não conhecem a Deus, eu não julgo, mas essa pessoa está vivendo uma incoerência na sua vida, ela está manifestando aquilo que ela não é, e por isso, irmão, que quando um cristão vive como se não fosse um cristão, a sua vida é muito mais atribulada, muito mais dificultosa, e a disciplina é muito maior. Por quê? Porque Deus permite, como um pai que ama, a correção e a disciplina, e Ele vem para nos corrigir, para que você acorde, e fale, peraí, eu estou vivendo o que eu não devo viver. De repente você está passando por tanto momento difícil na sua vida, porque a sua mente ainda não foi renovada, e você está achando que se você não deixar, se você deixar de viver os prazeres que você vivia, você vai ser infeliz. Eu estou falando experiência própria, porque quando eu me converti, eu achava que eu ia ser infeliz se eu parasse de ir em festa. Falava, Deus, como que eu vou ser feliz, como que eu vou ter alegria se eu deixar de ir em festa, se eu deixar de beber, se eu deixar de estar com meus amigos, se eu deixar de ficar com as meninas, como que eu vou ficar feliz? Como que eu vou ser feliz? Irmão, eu sei que passa isso na sua cabeça. Eu sei, porque passou na minha. Até que o dia que eu comecei a experimentar de Cristo, comecei a experimentar da nova vida, e eu percebi que a outra vida era mentirosa, os prazeres que eu tinha na carne eram mentirosos, aqueles desejos que eram bons, não vou dizer para você que não eram bons, mas era algo momentâneo e passageiro que me levava depois para o abismo. Por quê? Porque você vai numa festa, e aí você passa na festa, aí você fala, no outro dia se arrepende do que você fez, mas você não vê a hora da outra festa, para você sentir a mesma coisa. E aí você fica de festa em festa para poder sentir alguma coisa. É assim ou não é? Você fica de gole em gole, de droga em droga para poder sentir, porque a hora que passa o efeito daquilo, é tristeza, é dor. E quando eu comecei a experimentar de Cristo, eu percebi uma alegria e um prazer em todo o tempo, mesmo em meio às circunstâncias difíceis. E eu falei, Senhor, é uma mentira que o diabo tem pregado na mente das pessoas. O diabo tem lançado sofismas, mentiras com cara de verdades, para que as pessoas pensam que estar na igreja e viver Cristo é uma vida miserável, é uma vida de tristeza, é uma vida de solidão, é uma vida dentro de uma caixa, onde você não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo, onde você não pode ter mais prazer e ser feliz e ser alegre. Eu vi uma ministração do pastor Diego, onde ele disse que ele chegou num lugar e a pessoa perguntou para ele, mas você é pastor? Duvidou que ele era pastor, porque ele era muito alegre. Que tipo de pessoas nós temos sido? A Bíblia diz, Paulo dizendo, a igreja diz que vós sois a minha carta escrita. Irmãos, nós somos uma carta que o mundo está lendo. Agora, o que eles estão lendo? Eles estão olhando para nós e estão vendo um Cristo abençoador, um Cristo que ama, um Cristo alegre, um Cristo que transforma. Estão olhando para nós, estão vendo pessoas íntegras como Cristo, pessoas que não negociam valores, pessoas que abrem mão muitas vezes do benefício por amor, porque é isso que nós devemos viver.
Por quê? Porque Jesus já começou a boa obra. E a Bíblia diz que nós fomos aperfeiçoados nele. E se você crê nisso, você vai viver isso. Porque a Bíblia diz em Efésios: andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. Cara, você é filho e filha. Ande como tal. Viva como tal. Vocês perceberam que a graça não nos livra das responsabilidades? Você percebeu que a graça não nos livra dos deveres? Você percebeu que a graça não nos livra de fazermos as escolhas certas? Aliás, a graça é o poder que nos capacita a viver isso todos os dias. A graça é o amor derramado pelo Espírito Santo, para que você viva isso todos os dias. E para que você pare de dar desculpa: Senhor, eu não consegui hoje, eu estou tentando, mas eu não consigo. Eu estou tentando, mas eu não venço. E Jesus está falando: eu já venci. Você já venceu também. Pare de tentar e comece a descansar em mim para que você viva. Pare de dar desculpa que você não consegue mais. Pare de falar errar é humano. Irmão, você fica, porque isso virou, todo mundo fala isso, para justificar os seus erros, é ou não é? E aí a pessoa fica declarando: errar é humano. Irmão, você não vai acertar nunca. Desculpe, mas a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Você fica declarando que errar é humano, vai errando, continua sofrendo com seus erros, continua sofrendo as consequências. Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Ele veio para que você viva, para que você coma o melhor dessa terra. Ele veio para que você seja um testemunho, uma pessoa íntegra, que diante da sociedade vão olhar para você e vão sentir vergonha dos erros. Porque vão olhar para você e vão falar: meu Deus, porque você vai ser luz, aonde for. E a luz, irmão, se tem alguma coisa escondida, bota a luz para você ver se não vem à tona, se não acha. Porque a luz, ela vem para esclarecer as coisas. E a Bíblia diz que nós somos luz, como Jesus é luz. Nós somos os luzeiros desse mundo. Viemos para iluminar, com as nossas atitudes, com os nossos testemunhos. A Bíblia diz: não se pega uma luz e põe debaixo de um alqueire, não se esconde a luz, mas coloca ela num lugar mais alto, para que ela ilumine toda a casa. Tem crente James Bond. Por quê? Espião, vive infiltrado. Por quê? Porque se as pessoas veem as atitudes dele, sabem que é cristão, não, se souberem que eu sou cristão e eu faço isso, meu Deus. É ou não é verdade? Abre em Filipenses 3,17. Olha o que Paulo diz aos Filipenses: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim andam. Eu vou ler de novo, você não pegou. Sede também meus imitadores, irmãos. Filipenses 3,17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim andam. Aí ele vai continuar: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Paulo está dizendo, dois padrões de pessoas. Qual
nós temos encaixado? Paulo está dizendo que dentro da igreja, tem aqueles que são imitadores de Cristo e podem dizer, imitem a mim, e tem aqueles cujo Deus é o ventre, benefício próprio, está edificando um reino para si, soberbo, e nós muitas vezes seguimos essas pessoas. Detalhe, nós muitas vezes somos essas pessoas, e não somos aquilo que fomos chamados para ser, não somos aquilo que o Senhor Jesus na cruz conquistou por nós, não manifestamos a vida e a natureza de Deus que agora nós temos, porque você concorda comigo que um filho tem a natureza do pai? Hã? Se somos filhos, temos a natureza de Cristo, de Deus. O que flui do nosso interior, amados, é o que contamina os outros. Não adianta, irmão, não adianta. Se você viver Cristo, o que flui do seu interior é vida de Deus. Vai influenciar, vai impactar, vai transformar. É sério o que nós estamos falando aqui, porque muitas pessoas não entendem a questão do favor de Deus, e o favor de Deus é bom, irmão, é bom mesmo. Como é bom, como é maravilhoso essa graça, esse amor, que nos dá todas as coisas, mas também nos traz responsabilidades, deveres, nos faz levantar de todas as manhãs e viver como Ele viveu, e andar como Ele andou, e influenciar essa geração, em não pensar nas coisas da terra, mas pensar nas coisas do céu, nos valores do céu, no que realmente importa. É isso que a graça nos traz. Eu quero que você abra agora, em 1 João, um dia eu vou aprender a pregar ainda, irmão, mas enquanto eu não aprendo, vamos no ensinamento mesmo. Todos acharam? Vamos ler? Nós vamos ler do 10 ao 19, eu quero que você preste atenção nessa leitura, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e que Deus opera pelo Espírito e pela palavra. Então se você crê nesse momento, a palavra vai entrar dentro de você e vai produzir transformação. Amém? Presta atenção. Tudo que falamos, olha para mim aqui antes de ler. Quero colocar sua mente no texto antes. Tudo que falamos dos nossos deveres, de ser igual a Cristo, de imitar a Cristo, de viver como Cristo, de que temos que viver, tudo isso já foi conquistado por nós na cruz. Tudo isso. Isso não deve ser um peso para nós. Isso deve ser a nossa vida natural. Viver Cristo, como Paulo diz em Gálatas 2:20, tem que ser o nosso viver natural. Ser como Cristo não tem que ser algo difícil, algo pesado para nós, um fardo pesado. Não, tem que ser uma vida natural. Até porque a Bíblia diz, o nosso pastor pregou para nós domingo passado, que o fardo é leve, que o jugo é suave, o fardo é leve, de Cristo. Pesado é viver como o mundo, mas viver como Cristo é suave. Tem que ser a nossa vida natural. E tudo isso, Ele já conquistou por nós. Preste atenção no texto. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. Quem primeiro amou? Diga Deus. Amém. Então você é amado. E enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, olha Paulo dizendo, você é amado. Se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. 1 João 4:10. Eu não falei? Vocês não falam nada? Estão me ouvindo? Está saindo aí na frente? Amém, vamos lá. Ó, minha voz ficou até mais.
Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Irmão, já começa aí. Você não pode negar amor. Por quê? Porque você é amor, é amado. Ninguém pode dar o que não tem. Vocês não concordam comigo? Agora, você tem amor de sobra. Por quê? Porque Deus te ama com amor incondicional. Não tem como negar amor mais. Ande pelo amor. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu. Glória a Deus pela sua vida. Como que nós vamos revelar a Deus? Diga, amando um ao outro. Quando você ama o seu irmão, quando você ama o seu próximo, você revela a Deus. Porque Deus é amor. E quando amamos, revelamos Deus. Amém? Nisto conhecemos, versículo 13. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Então nós estamos nele e ele está em nós. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Olha aí, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. O que eu preciso fazer para estar em Deus? Confessar que Jesus é o Filho de Deus. Quem confessou que Jesus é o Filho de Deus, levante a mão aqui. Vira para o seu irmão e fala, você está em Deus e Deus está em você. Aleluia! Glória a Deus! Porque se Deus está em você, a vida dele está em você. Você já não vive uma vida comum. Amém? Você já não é uma pessoa comum mais. A vida de Deus está dentro de você. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus. E Deus nele. Agora, amados, olha que interessante. Nós estamos em amor. Por que eu tenho a certeza? Porque nós podemos olhar para o versículo e podemos ver para a pessoa cristã e falar, essa pessoa não ama, então ela não está em Deus. É ou não é? Mas não. Porque se ela confessou Jesus como Filho de Deus, a Bíblia diz que ela está em Deus e Deus está nela. E se Deus é amor, o amor está dentro dela. Concorda comigo? Então, se o amor está dentro dela, ela também é amor. E ela também ama, tem capacidade de amar. Se ela não está amando, ela está vivendo o que ela não é. Está vivendo uma mentira. Por que ela está vivendo uma mentira? Pergunta, por quê, pastor? Porque ela não crê que ela tem capacidade de amar. Porque ela acha que ela nunca vai conseguir perdoar. Irmão, uma pessoa que vira para nós e fala assim, eu não consigo perdoar, e ela dá um monte de justificativa porque não consegue perdoar, geralmente as pessoas assim sofreram muito, mas ela não tem conhecimento de quem ela é em Cristo. Ela está dizendo, me ajuda a perdoar, eu quero, mas ela prefere dar justificativa de que não consegue, ao invés de crer e confiar no perdão que recebeu de Cristo para poder perdoar. Ao invés de crer e dizer, eu sou perdoado e eu posso perdoar porque fui perdoado. Ao invés de crer e dizer, eu sou amado e posso amar em qualquer circunstância porque eu fui amado. Prefere dar justificativa porque não ama. Prefere dar justificativa porque não perdoa. É verdade ou não é verdade? E por isso vive uma vida de miséria. Continuamos no texto. 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste. Olha aí.
Eu vou ler de novo. Você tinha que ter dado um glória a Deus para entender, mas você não deu. Vou ler de novo. Nisto é perfeito o amor para conosco. Deus é perfeito, sim ou não? Sim. Então o amor que Ele nos ama é perfeito, amém? Então vamos ler de novo, vai lá. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Ou seja, não ficamos com medo, não tenhamos medo, mas tenhamos confiança. Por quê? Qual Ele é? Como que Cristo é, amados? Diga, perfeito. Qual Ele é, somos nós também neste mundo. Ele está dizendo, não seremos, somos. Você já é igualzinho a Cristo. Sem tirar nem pôr. Idêntico. Mas você prefere ser influenciado pela sua natureza adâmica. Você prefere andar pelo seu outro pai. Você prefere andar no padrão dos artistas. E aí você está fazendo as escolhas erradas. Ao invés de crer no que você é e começar a andar pelo padrão de Deus. Andar pelo padrão de Deus. Versículo 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Olha que maravilhoso esse texto. Esse texto vem fechar tudo que nós falamos aqui. Que você já é perfeito em Cristo. E você tem a capacidade de manifestar as características de Cristo. De viver tudo aquilo que Cristo é. E que você também é nele. Quantos creem, digam glória a Deus. Coloque de pé. Quero convidar o pessoal do louvor. Eu creio que foi uma palavra bem didática para o teu coração. Espero que você tenha compreendido e que você comece a aplicar essa palavra na sua vida. Há um poder muito grande em crer e confessar. Amados, não basta crer. Diga comigo, não basta crer. Eu tenho que confessar. Esse princípio de crer e confessar, anda junto essas duas coisas. Anda junto. Elas não se separam. Uma completa a outra. Não tem como eu confessar sem crer, e não tem como eu crer sem confessar. Porque todo aquele que crê, confessa. A Bíblia diz, crie, por isso, falei. Diga, falei. Por isso que nós batemos tão forte em cima do crer e se batizar. Porque o se batizar é o confessar, é o falar. Um completa o outro. Porque todo aquele que crê se batiza. Porque todo aquele que crê confessa. Está me entendendo a coisa? Todo aquele que crê, pratica obras. Não tem como praticar obras sem crer. E não tem como crer e não praticar obras. Está me entendendo? Que as duas coisas andam junto. Então eu quero que você aplique isso na sua vida. Se você creu nessa palavra, você vai pegar os versículos, vai ler novamente, e vai começar a declarar na sua vida. Você não vai ter mais mentalidade de perdedor, mentalidade de velha natureza, de velha criatura, não. Você vai ter mentalidade de filho de Deus, de uma pessoa transformada pelo sangue do Cordeiro, pela obra consumada da cruz. Você vai começar a ter mentalidade de filho de Deus a partir de hoje. Não mentalidade de miserável, mas mentalidade daquele que recebeu a vida abundante de Cristo. Não mentalidade de uma pessoa que anda errante, que nunca vai mudar, escrava do medo, escrava do pecado. Não, uma mentalidade de uma pessoa que já venceu o pecado, já venceu os medos. Mentalidade de uma pessoa próspera. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. E eu quero que nesse momento você já comece a praticar isso. Diante do que você ouviu, diante do que todos os versículos que lemos,
Eu quero que você comece a declarar com muita alegria que você é filho de Deus. Dizendo, fala: Senhor, obrigado porque eu sou teu filho. Obrigado porque eu sou a tua imagem e semelhança. E eu quero agora que você vai declarando, diante das suas fraquezas e as suas limitações, que você já venceu todas elas. De repente, é a sua dificuldade em lidar com o dinheiro, com o casamento, com as suas emoções. É a dificuldade com aquela área da sua vida, a área sentimental. De repente, é uma doença, é algo que está te deixando triste, para baixo. Você vai começar a declarar que você já venceu em nome de Jesus, que você está em Cristo. Comece a declarar, levante a sua voz. Enquanto o louvor ministra um cântico, eu quero ouvir você. Comece a declarar que você é um vencedor. E em verdade te adoramos, te adoramos, em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, Oh Deus, Rei dos reis e Senhor, nós somos te amor. entregamos nosso Nós somos viver. perfeitos em Ti, Senhor. Rei dos reis e Senhor, Obrigado, Deus. te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor em espírito. Vai louvando e agradecendo a Ele por tudo que você é, te adoramos, por tudo aquilo que Ele já conquistou por você. te adoramos, em espírito, em verdade. Oh, aleluia, Ele já te abençoou com todas as Te bênçãos. adoramos, te adoramos, Tal qual Ele é, nós já somos nesse Rei mundo. dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, Aleluia. te entregamos nosso viver. Estamos aqui para te adorar, te Senhor. adorar, ó Rei dos reis. Oh, aleluia. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Senhor, a tua vida é a nossa vida, a tua vontade é a nossa vontade, os teus valores são os nossos valores, os princípios, as características do Senhor são as nossas.
O seu amor é o nosso amor. Ah, Senhor, a sua prosperidade é a nossa, a sua riqueza é a nossa. Somos a tua imagem e semelhança, somos teus filhos, podemos nos alegrar em ti, podemos ter a confiança de que fomos perdoados, sarados, santificados. Temos essa certeza e essa verdade, que agora podemos manifestar, como filhos amados, sermos iguais ao nosso Senhor, o nosso primogênito Jesus Cristo, porque somos íntegros, e podemos viver na integridade, porque somos irrepreensíveis, porque somos justos e santos, podemos viver a santidade, porque somos amor, podemos amar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, toda a miséria, todo o castigo, toda a culpa, toda a condenação, para que nós fôssemos livres, para viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós. Por isso dizemos que Tu és o centro da nossa vida, Tu és o nosso padrão, o nosso modelo, o nosso Senhor, Tu és a razão de estarmos aqui, e podemos Te adorar em espírito e em verdade, porque o Senhor completou a obra em nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, que o Teu grande amor, Pai, e que a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e a consolação do Espírito, seja com o Teu povo, hoje e para todos sempre. Amém.